Fala pessoal que acompanha aqui o canal, eu sou o professor Rogério Santos. Nesse vídeo aqui eu vou resolver mais uma questão de física com vocês. É uma questão para a gente calcular o resistor equivalente, tá? Saber calcular o resistor equivalente em um circuito elétrico é muito importante, porque é a partir desse cálculo que você consegue calcular os outros parâmetros do circuito. A corrente elétrica, a tensão elétrica, no circuito como um todo ou em qualquer um dos elementos ali, tá bom? Então, geralmente, quando a gente começa a resolver uma questão de circuito elétrico, o nosso primeiro cálculo é para encontrar o valor do resistor equivalente, tá? O que é o resistor equivalente? Ele é um resistor, ele não existe na realidade, né? Ele é um artifício matemático. Mas esse resistor, ele consegue substituir todos os elementos do circuito elétrico sem modificar as características gerais do circuito, tá? Então você tem um circuito com vários resistores. Quando você calcula o resistor equivalente daquele circuito, você está encontrando o valor de um único resistor que, se você substituísse aquele conjunto todo por esse resistor equivalente, as características gerais do circuito não mudariam. Ele estaria submetido à mesma voltagem, à mesma corrente elétrica, estaria consumindo a mesma quantidade de energia, etc. Tá? Então é muito importante a gente aprender a calcular o valor do resistor equivalente. Nessa questão que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai calcular o valor do resistor equivalente de um circuito misto. O que é um circuito misto? É aquele que tem os seus resistores associados da maneira em série e da maneira em paralelo. Eu vou mostrar isso quando a gente estiver resolvendo a questão. Então, vamos lá, vamos resolver essa questão. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, onde eu vou resolver a questão com vocês, tá bom? Então, vamos lá, já a questão vai aparecer aí para vocês e a gente vai começar a resolução. Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu vou responder para vocês, tá bom? Então tá, vocês estão vendo aí agora a questão, nós temos aqui o circuito e a gente vai calcular o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B, tá? Então, só para o enunciado aqui, né, que já é de praxe, calcule a resistência, tá aqui ó, calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Então, a gente tem o circuito. Esse circuito aí, pessoal, esse circuito aqui, ele é um circuito constituído, ou seja, tem os resistores associados de maneira mista, tá? Nós temos resistores associados em série e resistores associados em paralelo. Então, a gente vai calcular o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, deve ser uma dessas opções aqui embaixo. Bom, então a gente vai calcular entre os pontos A, ó, o ponto A está aqui e o ponto B está aqui. Então nós temos que calcular o valor da resistência equivalente que engloba todos esses resistores que vocês estão vendo aí. É só para marcar, aqui tem um ponto C, está bem aqui, e aqui tem um ponto D. Pessoal, o que é uma... Quando é que a gente diz que o circuito, que os resistores, né, estão associados em série? É quando, no ramo em que esses resistores se encontram, só tem um caminho entre um ponto e outro. Então, deixa eu traduzir isso, né? A gente tem aqui, a gente já viu o ponto A, lado esquerdo aqui, e do lado direito a gente tem o ponto B. Se você olhar esse caminho aqui em cima, que eu estou destacando agora, onde tem um resistor de 40 ohms, aqui ó, entre o ponto A e o ponto B, passando por esse caminho em cima que eu destaquei, só tem um resistor, então não tem associação de resistores nenhum ali. Agora, entre os pontos, eu vou até colocar aqui de outra cor, de azul. Entre os pontos A e o ponto C, também entre esses dois pontos não tem nenhuma associação de resistores, porque só tem um resistor. Entre o ponto, aqui ó, vou fazer de vermelho, entre o ponto C e o ponto D, também só tem um resistor, não tem nenhuma associação ali. Mas repare agora, ó, aqui ó, entre o ponto D, que está aqui, e o ponto B, ó, nós temos um caminho aqui por cima, por onde tem um resistor de 100 ohms, e um caminho aqui por baixo, que tem outro resistor de 25 ohms. Então, esses dois resistores entre os pontos B e o ponto D, entre o ponto D e o ponto B, eles estão em paralelo, tá? Porque tem dois resistores e aqui nós temos caminhos diferentes. Esse caminho por onde está o resistor de 100 ohms e o caminho de baixo por onde está o resistor de 25 ohms, entre os dois pontos. É como se entre esses dois pontos D e B nós tivéssemos dois fios, tá? E um resistor, que poderia ser uma lâmpada, conectado em cada um desses fios. Mais ou menos isso. E por último, nós temos aqui, ó, entre o ponto C, que está aqui, e o ponto B, que está aqui, nós temos aqui esse caminho por baixo, aqui, ó, onde só tem um resistor também.
Então, não tem nenhuma associação ali. Bom, então, na maioria dos caminhos aqui, nós temos entre os pontos que eu considerei, a gente só tem um resistor conectado, e por isso esses resistores estão em série. Agora, entre os pontos D e B, esses que eu pintei de preto aqui, ó, nós temos dois resistores entre esses dois pontos. Tá? Entre esses dois pontos, D e B. Daí eles estão em paralelo, porque eles seguem caminhos diferentes, tá bom? Então, qual vai ser a nossa estratégia para resolver essa questão aqui, né? A gente tem que calcular o valor do resistor equivalente. Pessoal, a dica que eu dou para vocês é vocês têm que fazer o cálculo dos resistores em série ou em paralelo. Como aqui, né, a gente tem dois resistores em paralelo entre os pontos C, não, entre o ponto D e o ponto B, vamos começar por ele, tá? Porque pelos outros não posso fazer ainda, porque entre os pontos, como eu mostrei para vocês, só tem um resistor. Então, primeiro eu vou calcular isso daqui, tá? Primeiro eu vou calcular, vou arrumar aqui, ó, vou destacar aqui a de vermelho, eu vou calcular esses dois aqui, tá bom? Tem casos que a gente começa calculando em série, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai começar calculando em paralelo, porque os outros resistores, isoladamente, eles estão em série. Então tem que calcular esses dois aqui. Bom, então como é que a gente calcula? Vou fazer o primeiro cálculo aqui. Vou chamar de REC, resistor equivalente 1, tá? Como esses dois resistores estão em série, eles estão em paralelo, só tem dois resistores. Eu vou utilizar uma regrinha que diz o seguinte, ó. Essa regrinha diz o seguinte, só vale quando a gente tem dois resistores associados em paralelo. Vou chamar um de R1 e o outro de R2, tá? Então você vai fazer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Só vale quando você só tem dois resistores, tá bom? Então, vamos lá. Vou dizer que o R1 é esse aqui de cima, que vale 100, e o outro é o R2. Então, vai ficar 100 vezes o R2 é 25, dividido por 100 mais 25. Então, aqui vai ficar 2.500 dividido por 125. Aí a gente dá para simplificar aqui, se não me engano, dá para simplificar por 125, tá bom? Então, vamos fazer o cálculo aqui separado, quanto é que dá? Vou pegar o celular aqui, 2.500 dividido por 125, dá exatamente 20. 20, quase a 20 ohm. Então, encontramos esse primeiro resistor equivalente. Pessoal, significa que esses dois aqui, eles poderiam ser substituídos por um só, que vale esses 20 aqui, tá bom? Então, olha só, deixa eu redesenhar o circuito aqui. Pessoal, olha só, eu poderia pegar só esse pedaço aqui, ó, entre os pontos D e o ponto B e redesenhar, tá? Redesenhar. Aí ficaria aqui, ó, esse resistor aqui seria de 20 ohm, tá bom? Eliminaria esse aqui de baixo aqui. Eliminou esse aqui de baixo. Olha o que eu fiz. Tinham dois resistores aqui, um de 100 e um de 25. Como eu calculei o resistor equivalente dele, que deu esses 20, então significa que eu posso substituir esses dois por um só de 20, que é o que está aqui, tá bom? Aí você vai reparar o seguinte, que agora eu tenho entre os pontos C e o ponto B, eu tenho esses dois aqui, ó. Esses dois aqui. E agora, esses dois, eles estão em série. Vou calcular aqui, ó. É vou chamar de REC 2. Esses dois estão em série. Então, como é que eu calculo? Vou chamar agora de R3 e R4. Quando eles estão em série, basta eu somar o valor de cada um deles. Então, esse aqui, ó, 100, 100, mais esse outro aqui, ó, que é 20, que é o que eu tinha calculado aqui, tá? Não sei se aqui no cantinho da tela tá aparecendo, mas o primeiro resistor que eu calculei aqui foi de 20, tá bom? Eu, de repente não está enxergando, vou botar aqui, ó. O cálculo deu 20. Só vocês conferirem aí nas contas. Tá, então aqui esse resistor equivalente 2, ele vale 120. Então, muito simples. Então, aqui está o resistor equivalente 2. E esse aqui é o resistor equivalente 1. Tá bom? Bom, então o que eu fiz aqui? Agora deixa eu apagar aqui de novo, para a gente ir entendendo o que está acontecendo aqui. Olha só.
Bom, eu já tinha eliminado esse aqui, né? Já tinha eliminado esse aqui, e esse aqui passou a ser 20. Aí eu fiz o cálculo com esse e com esse daqui, tá? Que deu 120. Aqui, ó, que deu 120. Muito bem, pessoal. Se eu já calculei o resultado equivalente desses dois, agora, o que que acontece? Eu posso substituir isso aqui tudo. Aí some, isso aqui tudo some, tá? Some. E agora, some esse aqui de baixo também. E agora, tudo isso aqui que eu estou pintando de preto aqui, ó, eu posso substituir por um só, que seria de 120, tá? Seria de 120. Estaria aqui, ó, nesse caminho aqui. Bom, nesse caminho aqui. Beleza, pessoal? Então, entenderam? Os cálculos que eu já fiz aqui agora me levaram ao resistor equivalente de 120 ohms. Esse resistor equivalente de 120 ohms, ele substitui esses três que eu calculei aqui, tá? Que eu acabei de riscar, 120. Aí agora você repara o seguinte, que esse de 120 que eu acabei de colocar aqui, ele vai estar em paralelo com esse outro de 120 aqui embaixo, tá? Então vamos lá, vamos calcular. Vou mudar a cor aqui. Esse aqui, ó, para a gente entender. Esse azul aqui agora que eu vou calcular, tá? Então, agora vai ficar assim, ó, vamos chamar de REC 3, tá? Dois resistores estão em paralelo. Então, como a gente já viu ali em cima, eu posso fazer, vou chamar aqui agora R5 vezes R6 sobre R5 mais R6. Então, vai ficar assim, ó, R5 é 120 vezes 120 dividido por 120 mais 120, tá? Então, aqui vai ser mais fácil fazer essa conta, ó. A gente vai ter aqui, ó, 120 vezes 120 em cima. Aqui embaixo eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 120, né? Se eu tenho 120 mais 120, é 2 vezes 120. Aí eu cancelo esse com esse, e aqui, vou continuar aqui embaixo. Simplifico aqui, ó, por 2 vai dar 60 ohm. Então, acabei de encontrar o resistor equivalente igual a 60 ohm. Pessoal, esse resistor equivalente a 60 ohm vai substituir isso aqui tudo, tá? Isso aqui tudo. Então, deixa eu apagar aqui para a gente ir se situando. Olha só o que eu já fiz. Eu já calculei o resistor equivalente, eliminou esse, eliminou esse, eliminou esse, eliminou esse. Porque eu já calculei o resistor equivalente dessa parte toda aqui, tá? Então, pessoal, essa parte toda aqui, agora ela pode ser substituída por quanto? Por 60, que é o resistor equivalente que eu cheguei agora. Beleza? Então, eu olha aqui. Ó, então vai ficar assim, ó. Assim, então, esse aqui sumiu, esse aqui sumiu, virou esses aqui, ó. Não tem mais, que eu calculei o resistor equivalente entre eles. Aí aqui vai ficar um só, que agora vale 60, tá? Que agora vale 60. Esse aqui sumiu também, tá? Então, agora aqui vamos fazer o cálculo. Agora a gente vai fazer o cálculo. Agora eu posso calcular aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B. Entre esses dois pontos, eu tenho esses dois resistores aqui, que eles estão em série. Eles estão em série. Então, agora eu vou ter que calcular mais um resistor equivalente aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. Puxar esse aqui agora, vou calcular aqui, ó. O resistor equivalente, eu vou chamar de resistor equivalente 4. Vai ser R, então no R6, então vai ser R7 mais R8. Então aqui, ó, tem um aqui, 100, mais esse aqui, que foi o que a gente tinha calculado no passo anterior, 60. Vai dar 160. Bom, opa, então vamos ver agora o que aconteceu. A gente acabou de calcular aqui agora, o resistor equivalente deu 160. Então, o que isso significa? Peraí, mexer aqui. O que isso significa? Vamos lá. Ó, esse 160 é relativo a essa parte aqui, ó. A gente acabou de calcular agora. Tá? Qual vai ser a consequência disso, pessoal? Qual vai ser a consequência? Deixa eu ajeitar aqui, eu vou apagar aqui agora. Ó. Agora, o que acontece? Esse resistor que a gente acabou de calcular aqui,
esse resistor que a gente acabou de calcular aqui, ele vai substituir isso aqui tudo. Vai substituir esse, substituir esse, substituir esse aqui, substituir esse aqui, substituir esse aqui. Substitui toda essa parte aqui de baixo, tá? Então, é como se eu tivesse outro caminho aqui, ó, com o resistor aqui entre os pontos A e B. E aqui esse resistor, vou apagar essa linha aqui. Esse resistor aqui agora, aqui, ó, ele vale 160 ohms. E repara agora vocês, ó, a gente tem esses dois aqui, ó, esse aqui de 40 e esse aqui de 160, tá? Que estão em paralelo, porque o de 40 está pelo caminho de cima e o de 160 está pelo caminho de baixo. Então agora a gente vai calcular o resistor equivalente entre esses dois. Aqui eu vou... Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui. Vou apagar isso aqui, ó. Apagar essa parte aqui. Apagar essa parte aqui, só para não esquecer, esse aqui seria o R4, tá? Bom, agora eu vou calcular isso aqui. Nosso último resistor equivalente, seu R5. Está em paralelo. Então, eu vou fazer R... Agora seria o R... Já foi o R4, aqui o resistor equivalente... Aqui é R4. O equivalente 4. Aqui foi o... Chamei de R7 e aqui de R8, né? Então, aqui vai ser R9 vezes R10 sobre R9 mais R10. Então, vamos fazer esse cálculo. R9 pode ser o de cima lá, o 40. Mais o de baixo, que é o 160. Sobre 40 mais 160. Fazer o cálculo. Somando em cima, vou ter 200. Somando embaixo, eu vou ter 200. Oh, aí em cima não é... Eu cometi um erro, pessoal. Em cima não é soma, não. Em cima é multiplicação. Então tem que multiplicar. Em cima eu tenho que multiplicar 40 por 160. Então vamos lá. 40 vezes 160, fazendo a parte aqui, dá 6.400. Então posso simplificar esses dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. E aqui vai ficar 32. Se eu só ajeitar uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu chegar a tela para cá, assim, ó. Isso. E vou ajeitar uma outra coisa aqui, que isso que a gente está calculando é o resistor, é o REC 4, tá? Que deu, ó, 32 ohms. 32 ohms. Agora a gente tem que procurar ali a resposta, tá? Então a gente vai ver que a resposta aqui, ó, é a letra B, que deu 32 ohms. Essa é a resistência equivalente nesse conjunto. Bom, só para recapitular rapidamente aqui, viu o que a gente fez? Nós fomos calculando em partes, nós fomos calculando resistor equivalente um de cada vez. Tá? Começamos com esses dois aqui, tá? Começamos com esses dois aqui. Aí o resultado desse daqui a gente fez com esse daqui, em série. O resultado desses dois aqui nós fizemos com esse aqui de baixo, em paralelo. O resultado desses três aqui a gente fez com esse daqui, em série. Tá? E o resultado desse conjunto todo de baixo a gente fez com esse aqui de cima, em paralelo. Até chegarmos à resposta que a gente marcou aqui na letra B, que vale 32 ohms. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que tenha podido ajudar vocês aqui na resolução. Essa questão aqui teve bastante cálculo, mas os cálculos não são difíceis, não. Tá? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários aqui que eu vou procurar responder para vocês. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo aí.